A gente vai usar a regra da mão esquerda, que não vai mais chamar regra da mão esquerda, vai chamar regra da mão direita aberta ou espalmada, tá? Quando eu estiver pensando em força magnética. Então, a regra da mão direita envolvente é fio, corrente e campo, tá legal? Então, corrente em fio e campo, só. Quando eu quiser falar de força, aí eu vou precisar da regra da mão direita. E a da mão direita espalmada, aberta. E ela é só um upgrade da regra da mão direita envolvente. Você vai fazer o quê? Faz assim. De novo. Beleza. Agora abre e faz assim. Ou assim, tanto faz. Beleza, eu vou deixar assim meio de ladinho. Eu falei para vocês antes que o dedão representava corrente, certo? Vai continuar representando corrente. Aí se não for fio, então vai representar velocidade de carga. Tá? Explico com mais calma já já. E os 4 dedos, o que representavam antes? Campo magnético. O que vai representar agora? Campo magnético, não mudou nada. Beleza? Só que a gente tem uma novidade. Tá vendo a palma da mão? Faz assim rapidão, bem assim, bonitinho. Beleza? A palma da mão tá apontando para onde? Para sua tela ou para sua própria cara? Para tela, concorda nesse caso? Se a palma da mão tá apontando para a tela, então eu digo que esse é o sentido da palma da mão, a tela. Se você virar o seu dedão para a direita agora, a palma da mão tá apontando para sua cara, tá vendo? Esse é o sentido da palma da mão, tudo bem? Essa é a ideia. A gente chama de regra do tapa, porque se você der um tapa, assim, ó, é para onde... é para onde... Sem noção. É para onde tá apontando esse vetor. Beleza? Até aí? A palma da mão representa a força. Então, corrente ou velocidade de carga, campo magnético, são os 4 dedos, e a palma da mão representa força magnética. Beleza? A gente vai usar em 2 situações. Uma carga pontual em movimento. Beleza? Então, eu tenho uma carga elétrica pontual em movimento. Vamos supor que essa carga esteja se movimentando para a direita. Eu desenhei um cubo aqui só para a gente entender a perspectiva bonitinho, tá legal? Essa carga está se movimentando para a direita. O campo está vindo para o seu olho, certo? Isso daqui está vindo para o seu olho. Para onde estará a força? Essa eu gostaria da resposta. Alguém sabe me dizer? A partícula está se movimentando para a direita. Tá? A velocidade da carga é para a direita. O campo está vindo para o meu olho. Vou tirar a perspectiva um segundo. Ó, aqui está a partícula positivamente carregada. Aqui está o vetor velocidade. E aqui está o vetor campo magnético em perspectiva. Tá legal? Para onde estará o vetor força magnética? Então, o que eu tenho que fazer? Velocidade é dedão, certo? Põe para a direita. Abre a mão e coloca o campo magnético se afastando do meu olho ou se aproximando do meu olho? Se aproximando do meu olho, certo? Se aproximando do seu olho. Então, a palma da mão aponta para onde? Para baixo. Ou seja, surgirá sobre essa partícula uma força magnética para baixo. Beleza? Então, se eu tenho uma velocidade para a direita, vai surgir uma força para baixo. A força é o que faz a partícula querer mudar de velocidade, certo? Pode ser mudar só em direção e sentido, pode ser mudar em módulo também. Vou colocar aqui assim. Uma coisa importante, pessoas, a força, a velocidade e o campo são sempre perpendiculares entre si. Os 3 são perpendiculares. Existe um ângulo de 90 graus entre a força e a velocidade, um ângulo de 90 graus entre a força e o campo e um ângulo de 90 graus entre o campo e a velocidade, tá bom? É o que em matemática a gente chama de triedro triortogonal. Beleza? Dá para entender sem a perspectiva também aqui? A gente coloca as coisas meio largadas, né? Na verdade, a gente costuma fazer assim, ó.
a gente costuma colocar o que dá para colocar na partícula bonitinho e coloca a outra por aqui assim. Então esse daqui é o campo, né? Tem que deixar bem claro qual que é qual. Mas Gabs, e se essa carga fosse negativa? Guarda essa no coração. Se a carga for negativa, a força fica negativa. É estranho falar força negativa, mas vai fazer sentido daqui a pouquinho. Imagina que eu tenho a mesma situação em que essa carga negativa, pode ser um elétron, pode ser um monte de elétrons. Essa carga negativa tem velocidade para a direita. Beleza? E o campo continue sendo em direção e sentido ao seu olho. Para onde deveria apontar a força? Para baixo, né? A mesma situação. Então, velocidade para a direita, campo para o meu olho, força seria para baixo, certo? Mas isso seria a força numa carga de prova, uma carga positiva. Numa carga negativa vai ser ao contrário. Então a força vai agir ao contrário. A força vai ser para cima. Tá claro isso? Então você muda a força. Na verdade, você poderia mudar um dos três. Qualquer um dos três. Tá legal? Eu vou mudar a força aqui. E já era. A gente vai sempre mudar a força. Mais fácil. Dúvidas? Não precisa decorar a fórmula ainda, tá, gente? Estou só pensando nas mãos. Temos dúvidas? Não? Promete? Nem aí no chat, gente? Tá bom. Então eu sei que essa carguinha estava viajando para cá e aí vai surgir uma força porque ela entrou num campo magnético. Bom, mas eu posso pensar num fio também. Se eu colocar um fio num campo magnético, ligar ele na tomada e por ele começar a passar corrente, é como se tivessem infinitas carguinhas se movimentando para a direita, né? Não infinitas, mas muitas delas. Se movimentando para a direita. É a mesma situação daqui. Vai surgir uma força que vai puxar o fio para algum lugar. Tudo bem? Então, se eu tirar a perspectiva aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um fio. Esse fio não tem uma velocidade, ele tem uma corrente para a direita. Mas concorda que corrente é a mesma coisa que velocidade de carga? Então, eu continuo representando pelo dedão. Vamos supor que ele esteja imerso em um campo magnético que está entrando no meu olho. Então, eu tenho dedão para a direita, mão aberta e os 4 dedos para o meu olho. A força que surgirá sobre ele será para baixo. Beleza? Então vai rolar uma força para baixo. Aqui costuma rolar uma dúvida. Eu vou ver se vocês têm essa dúvida. Se vocês não tiverem, eu falo. Alguém tem uma dúvida? Tá achando alguma coisa estranha? Pode falar. Tá certo isso, não tá errado. Mas alguém tem uma dúvida? Tá achando algo esquisito? Não? Corrente não seria um movimento ordenado de elétrons? Elétron não é carga negativa? A força não devia estar ao contrário? Entende essa dúvida? Tá. Tá tudo que eu fiz certo. Vamos relembrar um pouquinho de circuito elétrico. O sentido que a gente convencionalmente adotou para a corrente é o sentido contrário do movimento dos elétrons, pessoas. Então, quando eu digo que a corrente é para a direita, isso significa que os elétrons estão indo para a esquerda. E por isso que a gente está tranquilo aqui, tá? Continua valendo a regra da mão direita de boas. Então é como se os... eu vou falar uma asneira gigante aqui, mas eu vou falar. É como se os prótons estivessem indo para a direita. Tá legal? Os prótons não vão para lugar nenhum, tá? Eles estão no núcleo do átomo e é bem difícil de sair de lá. Tá? Mas dizer que tem cargas negativas indo para a esquerda é equivalente a dizer que tem cargas positivas indo para a direita.
Tudo bem?